Boa noite. Boa noite, senhores oficiais militares estaduais da Força Invicta, senhoras e senhores. Estamos dando início hoje ao quarta live da Terça Jurídica e como tema de hoje, controle externo das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares exercido pelos ministérios públicos estaduais. E como convidada da noite, temos a ilustre presença da doutora Isabel Adelaide de Andrade Moura. E acaba de adentrar aqui, eu já vejo ela aqui na lista das pessoas que já adentraram a live. E vou fazer o convite para ela agora, para poder vir para a bancada virtual. A solicitação, aguardar ela receber o convite. Boa noite, doutor Vitor Silveira. Boa noite, doutora. Boa noite, boa noite. Tudo tranquilo aí, Itabuna? Tudo, né? Um pouco cansada, mas é normal. Faz parte das nossas atividades. Normal. Um pouco cansada, mas é normal. Estou tentando ajustar a tela aqui para não ficar... Tá ótimo, tá perfeito. Tá A bom? senhora me ouve bem aí? Eu estou sozinha aqui, né? Eu ouço bem. Então Sim. tranquilo. Tranquilo. Então vamos dar início à quarta terça jurídica da Força Invicta. Como eu disse, o tema de hoje é o controle externo das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares exercido pelos ministérios públicos estaduais. A convidada da noite é a doutora Isabel Adelaide de Andrade Moura, promotora de justiça do Ministério Público da Bahia, coordenadora do Grupo de Atuação Especial para o Controle Externo da Atividade Policial, GACEP, de 2006 a 2010 e do ano de 2016 a 2018. Integrante também do Grupo Nacional para implementação do controle externo pelo CNPG, Conselho Nacional dos Procuradores Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União. Atualmente titular da Vara do Júri, comarca de Salvador, não é isso, doutora? É, Salvador. Isso. E atuação também em substituição na Auditoria da Justiça Militar do Estado da Bahia. Mestre em Desenvolvimento Regional e Urbano pela Unifax, especialista em Gestão Estratégica em Segurança Pública pelo convênio Universidade Federal da Bahia, Senasp. Doutora, é uma honra para a Força Invicta receber a senhora nesta noite. A Terça Jurídica é um projeto que teve início em 2020, não com esse nome. Foi um projeto dessas lives por conta da pandemia. Por hábito, nós da Força Invicta tínhamos o costume de fazer reuniões com os associados. Né? Nós temos hoje 9 regionais, tínhamos à época 7, né? E depois foi expandida para 9, então tínhamos esse hábito. A pandemia veio quando já tínhamos planejado algumas reuniões presenciais. Itabuna é sede de uma regional nossa. E aí, o que fazer? Eu tentei inicialmente gravar alguns vídeos, mas passava pelo aquele hábito de perfeição, passava o dia inteiro para gravar 3 minutos apenas. Aí eu falei, vamos para o Instagram, vamos fazer uma live, até porque oportunizamos a sociedade a presenciar, acompanhar os debates nossos, né? Alguns assuntos, algumas temáticas, de fato, só interessa a categoria, mas outras, até a de hoje, inclusive, nós vamos abordar aqui, né, esse tema interessa muito, né? A senhora vai fazer alusão, tenho certeza, à sociedade como um todo. Então, mais uma vez, é uma honra tê-la aqui conosco e a fala é toda da senhora. Fique à vontade. Obrigada. Foi com muito prazer que eu recebi o convite. Porque é um tema, assim, quando você fala de controle externo da atividade policial, quem me conhece mais de perto sabe a visão que eu tenho acerca disso. Eu parto da ideia de que, bom, se nós formos falar do que nós temos em termos de material, né? O que é que você tem em termos de material, o que é que juridicamente você tem? Você tem um manual do Conselho Nacional do Ministério Público que estabelece regras, né? Estabelece regras, traz formulários e tal. Mas, né?
O que a gente verifica nesse formulário é que ele aborda exclusivamente o aspecto formal. Então, ele vai querer saber quantos feitos você tem em andamento, quais são as armas que você tem, vai querer saber quantos policiais você tem. Então, uma série de informações que são exclusivamente para controle formal. E você tem um outro lado, que seria esse controle externo que as pessoas tanto falam, que gera tanta polêmica, que é quando o Ministério Público pede a apuração de determinados fatos, que verifica a ocorrência de um abuso de autoridade, que é o básico do básico, que você sabe que é a obrigação do promotor fazer isso. E que hoje em dia essa obrigação já se estende também para a Defensoria Pública, que com a sua alteração de lei, ela passa a ter esse mesmo direito. Então, nós temos uma série de temas em torno dessa questão do controle externo, mas o que mais me incomoda no controle externo é um aspecto essencial, tá? Eu sempre achei que você só pode funcionar, você só pode trabalhar com aquilo que você conhece. E quem de fato conhece as polícias, né? As polícias têm uma identidade. Você tem uma identidade individual, né? Cada polícia tem a sua, por exemplo, a polícia militar ela tem uma identidade visual, ela tem a farda. A farda, por exemplo, que inicialmente se dava esse aspecto de o militarismo, né? Que é aquela unidade por conta da farda. Mas a farda é também uma identidade, né? Você vê o trabalho que deu, que alguns anos atrás se tentou fazer uma alteração na cor da farda. Primeiro vocês aqui na Bahia tinham a farda azul, depois passou para a farda bege. A ideia nessa época, que eu me lembro, se eu não me engano, o comandante era Souza Filho. O coronel Souza Filho, naquela época, entendeu que, a partir de alguns estudos, e que, inclusive, você só sabe, eu me lembro que eu tinha um professor que falava muito isso, você só percebe a importância de determinadas pessoas com o decorrer dos anos. Então, por exemplo, a importância das ações do coronel Souza Filho, né? Elas hoje, nós estamos vendo aí. O coronel Souza Filho foi quem primeiro trouxe essa ideia de você olhar o policial como um ser por inteiro, que precisava descansar, precisava cuidar do espírito, precisava cuidar da mente. E aí ele vem com essa preocupação de trocar a farda azul pela farda bege, e que alguns anos atrás, se eu não me engano, coisa de 15 anos atrás, se tentou mexer nisso de novo, quando houve a troca das cores das viaturas também. Não sei se você está recordado disso. Mas, assim, a Polícia Militar tem uma outra história, diferente da Polícia Civil, né? Que é, por exemplo, eu costumo dizer, vocês crescem juntos. Então, muitas vezes vocês se conhecem, pelo menos oficiais se conhecem, no colégio da Polícia Militar. E aí vocês crescem juntos, vocês frequentam a academia juntos, vocês criam família juntos, às vezes um casa com a irmã do outro. E aí vocês formam esse núcleo que nós sabemos que é essencial para a própria sobrevivência. Então, a Polícia Militar tem essa identidade, a Polícia Civil tem uma identidade toda própria, eles têm uma outra forma de ver, uma outra forma de agir. E a Polícia Técnica, identicamente, tem outra forma. Hoje também está inserido, que hoje já não se chama mais de controle externo, hoje a Promotoria de Controle Externo foi transformada em Promotoria de Segurança Pública e Defesa Social, englobando também a Guarda Municipal, né? Os bombeiros militares, em que pese serem militares, mas aqui na Bahia especificamente, quem cuida diretamente dos bombeiros militares, normalmente quem trabalha com eles são os colegas do consumidor, por conta das inspeções que eles fazem e tal. Mas, como em eventuais ações, elas podem ter caráter, né? Aí você vai perguntar, o que é uma ação policial, né? O que seria a atividade policial? A atividade policial é aquela definida enquanto função policial, é redundante, praticada pelas polícias civil, militar, federal, polícia rodoviária federal e os bombeiros militares. Mas aqui na Bahia, né, você tem as promotorias de segurança pública e defesa social. Mas como eu falava para vocês, tem essa diferença. Nós temos uma diferença identitária, né? Vocês têm uma diferença de identidade com relação às polícias. E você tem todo um universo, muitas vezes inalcançável, por quem não convive diretamente com vocês, né? E você tem, por exemplo, você tem toda essa celeuma que se gera diante de algumas ações das polícias, né? Que muitas vezes geram manifestações, por conta, não, mas é porque é a polícia que mais mata, é a polícia que é mais violenta, porque a desmilitarização. E hoje, do ponto de vista técnico e do ponto de vista sociológico,
qualquer coisa que você fale de forma definitiva, fechada, sem que você tenha a possibilidade de abrir a mente para pensar de outra forma com relação à segurança pública, você corre um grave risco de estar errado. Né? Porque quando você fala em controle externo da atividade policial, o que você está pensando na realidade é, de alguma forma, tentar resgatar esta sensação de segurança pública que vocês sabem muito bem o que é exatamente um sentimento, aquele sentimento de que você vai poder desenvolver com normalidade as suas atividades sem que você seja acusado de um crime que você não cometeu ou que você seja vítima de um crime e não tenha essa resposta. E aí eu pergunto, em que pese você ter a atividade do controle externo, a atividade do controle externo da atividade policial, até onde está a responsabilidade das polícias na segurança pública quando você tem todo um contexto que reverbera diretamente na própria segurança pública? E aí vem. Você tem, assim, é um tema vasto, né? Você me mandou o material do Coronel Marcelo, lá de Santa Catarina, e ele traz... Coronel Marcelo Martínez, ele está aqui, ele está Tá? nos assistindo, está nos assistindo. Ele me conhece, ele não está lembrado, porque ele me conheceu há muitos anos atrás, eu acho que quando eu ainda era coordenadora pela primeira vez, eu devia ter acho que uns 30 quilos a mais, eu tenho uns 30 quilos a mais, e ele me conhece, nós já conversamos sobre isso. E aí ele fala do termo circunstanciado, né? Veja bem, para mim eu não tenho dúvida nenhuma. Ele mandou toda aquela jurisprudência, mandou a recomendação de alguns estados. Eu não tenho dúvida nenhuma de que isso não é um ato de investigação. Não é um ato de investigação, é meramente a formalização. Mas em torno disso aí, não é? Nós temos uma outra questão, não é? Que é uma que gera a partir disso aí, que é quem vai ser responsável para fazer as diligências quando elas forem necessárias. Porque você só pode aplicar a Lei 9.099 de forma rápida, não é? Que institui o termo circunstanciado, quando a pessoa se propõe a fazer o acordo, quando ele é localizado. E quando ele não é localizado, que você precisa complementar essas diligências, localizar pessoas, ouvir testemunhas, recolher provas, quem vai ser o responsável por isso? Então, me parece que, em que pese ser uma iniciativa que eu sei que funciona muito bem em Santa Catarina, porque eu já estive lá, inclusive a minha viagem do SEGESP, porque eu fiz não só o SEGESP da UFBA, como eu fiz o SEGESP também da UNEB com a Polícia Militar da Bahia, né? Na época, o Coronel André, né? Assim, do ponto de vista cronológico, eu já deveria estar na reserva, porque eu sou da turma do Coronel Castro, do Coronel Berlim. Eu fiz o SEGESP junto com eles. Então, assim, do ponto de vista cronológico, a gente sabe que funciona bem quando você tem rapidamente uma resposta. Mas nós temos outras questões que perpassam isso aí, que é a própria falta de estrutura hoje que o país enfrenta com relação ao próprio Poder Judiciário. Porque você tem uma ideia, por exemplo, do Poder Judiciário equiparado ao STF e ao STJ. Não é verdade. Não é? Quem trabalha diretamente na linha de frente sabe que nós não temos hoje, aqui na Bahia, sequer lugar para guardar os objetos apreendidos. Não é? E você sabe que isso tudo impacta, né, no resultado daquilo que a gente se propõe. Mas voltando, né, nós temos o termo circunstanciado, nós temos outras questões que outro dia eu estava na aula e também se tocou nessa questão, que é esse uso indistinto do termo inteligência, né, que parece que a palavra investigação perdeu o seu brilho e agora não se fala mais investigação, tudo só se quer usar o termo inteligência. Então, você abre um inquérito policial normal da Polícia Civil, está lá, relatório de inteligência. Não é um relatório de investigação. Tá? Porque se fosse um relatório de inteligência, ele não podia estar lá. Aí você tem essa vontade de se fazer polícia, de se fazer segurança pública, com desvirtuamento de algumas ações das nossas SOINTs. Então, e isso não é só responsabilidade da PM. A própria Polícia Civil, quando faz o auto de prisão em flagrante, ela diz lá que, de acordo com levantamentos feitos pela SOINT, eles descobriram que foi tal pessoa, né? E aí eu lhe pergunto, não, mas hoje eu cheguei aqui em Itabuna e aí comentaram assim, não, mas a senhora fez a recomendação. Não, na realidade é o seguinte, inteligência, né, tecnicamente, é a produção de conhecimento para você proporcionar ao gestor condições
para que ele possa se posicionar. Você vai auxiliar o gestor no momento do processo decisório. Então, ele está alimentado com essas informações. Investigação é a produção de elementos de convicção. São coisas bem diferentes. Tanto que inteligência você não pode colocar no processo, são documentos reservados. E aí você tem, por exemplo, como eu já cheguei no interior, já me sentei numa mesa de audiência e ouvi a seguinte afirmativa: eu sou investigador da Polícia Militar. Eu disse, como? O senhor o quê? Eu sou investigador da Polícia Militar, eu trabalho no serviço reservado e nós fizemos o levantamento. Aí eu vou lhe dizer, ah, não, mas o policial militar está errado. Não, ele não está errado. Ele tem um promotor que aceitou isso, ele tem um juiz que aceitou isso, e as coisas são levadas dessa forma. Então, quando a gente fala de controle externo da atividade policial, você observa que as normas que o Conselho Nacional propõe, as normas que ele coloca, são normas que apenas fazem o registro formal dos fatos. E aí eu vou lhe dar um exemplo grande, que foi uma coisa que me custou alguns sabores quando eu participava, que era exatamente isso. Nós temos um problema de desestruturação das polícias civis no país, não é só na Bahia, né? Na Bahia nós temos um problema grave de falta de estrutura da polícia civil, mas isso é disseminado pelo país. E aí você sabe que o direito penal, o direito processual penal, ele se alimenta de provas. E hoje você não tem mais condição de oferecer essa prova. Boa parte dos processos, e eu trabalho diretamente com homicídio, né? Muitas vezes, e assim, eu às vezes, trabalhando nos inquéritos, e quem trabalha comigo sabe, que eu tenho uma dificuldade. Outro dia, numa reunião com a corregedora disse assim, é impossível um promotor do júri não ter não ter menos de 20 denúncias por ano no júri. Eu disse, pô, eu tenho menos de 20 denúncias por ano por júri, né? Por quê? Porque hoje, basicamente, você encontra, óbvio que você encontra bons trabalhos, você encontra inquéritos bem feitos, mas na esmagadora maioria você tem o quê? Todo mundo disse, todo mundo falou, que chegou ao conhecimento. Aí você sabe, né, que para efeito de pronúncia, para a pessoa ser levada no júri, eu estou dando um exemplo do homicídio por dois motivos. Primeiro, porque é o crime que você não tem como apagá-lo. Porque o estupro, ele é subnotificado, em regra, né, que as vítimas não procuram. O furto, ele pode ser subnotificado. O roubo, ele pode ser subnotificado. Basta que você não procure a delegacia para fazer o boletim de ocorrência. Mas, por exemplo, o homicídio, a não ser que você cometa o crime de destruição de cadáver, não é? O cadáver vai aparecer, alguém vai ter que apurar aquilo ali, ainda que seja para não chegar até a autoria, né? E aí você tem, né, um conforto do Ministério Público, de uma forma geral, infelizmente isso é verdade, de dizer que o trabalho da polícia é muito ruim, mas o custo less é você. Quem tem que dar o feedback para a polícia de que aquilo não está bom, de que aquilo não vai chegar, que aquilo é uma ação fadada ao fracasso, é o Ministério Público, né? E é muito fácil você chegar e dizer assim, não, mas é porque a polícia não trabalha assim. O Ministério Público, na condição de custos leges, de fiscal do trabalho da polícia, e hoje, graças a Deus, o CNMP implementou isso, porque antes nós tínhamos um problema, que você não sabia o que era controle difuso e o que era de controle concentrado. O Conselho Nacional ele estabelece isso. O controle difuso, não é? É o controle que é feito pelas promotorias especializadas. Então, ele vai ver, né, todas as falhas na ideia de superação de falhas do processo, uma coisa sistêmica. Então, por exemplo, uma delegacia específica que tem um problema, ou um batalhão específico que tem um problema, ou a polícia militar que tem um problema com relação a um procedimento. Isso é o controle difuso, né, por conta do alcance. Mas o controle concentrado, ele é feito pelo promotor a partir dos autos que são encaminhados para ele, né? E isso antes não era definido. Então, você tinha um acúmulo de atribuições por conta dos promotores que trabalhavam com isso, porque o promotor que recebia lá, vendo que aquele inquérito era direcionado para ele, que aquilo seria para ele, que aquilo, quando resolvesse, voltaria para ele, ele não queria fazer aquele trabalho, exatamente porque ele entendia que deveria ser o promotor respectivo daquela. Então, você já tinha essa falta de discussão dentro do próprio Ministério Público. Nós temos uma outra situação, que foi uma discussão feita em 2006,
seria o responsável para apurar os atos de improbidade praticados no exercício dessa atividade. Em alguns estados, seriam as promotorias de improbidade. Mas aí existe a questão da identificação do tema. E, recentemente, se eu não me engano, recentemente que eu falo é 2011, foi estabelecido que isso seria dos promotores que atuam diretamente no controle externo, hoje chamado de promotoria de segurança pública. Então, você vê que temos, se falar para aprofundar no tema, porque eu estou dando para tratar. E aí você tem esses pontos. Hoje, o que é que nós vemos? É uma coisa que as pessoas falam, como é que a coisa ela tem a superioridade numérica, não é? Mas não é informação para poder passar essa informação para o processo, porque aquilo funciona como uma testemunha auricular, ou seja, a testemunha para ouvir dizer. E que você tudo está expondo o seu agente de inteligência que foi para lá prestar esse depoimento. Então, hoje nós convivemos com essa realidade que a própria Polícia Civil não registra flagrante, né? E aí você tem toda essa dinâmica que foi alterada hoje, que são dessas reuniões, né? E que sabemos que, do ponto de vista real, esse vínculo a ser estabelecido não é um vínculo institucional. Infelizmente, esse vínculo é individual. E nós sabemos, por mais que politicamente correto, seja você dizer, não, vamos unir forças, vamos reunir as polícias, a gente sabe que isso não funciona. Sabe que o que funciona é você confiar no seu parceiro, é você saber com quem você está trabalhando. E outro problema, que é identificado sério, o problema acerca do ingresso das próprias polícias, que é uma coisa que eu venho me batendo há muitos anos. Né? Então, por exemplo, você tem dentro da planilha da Senasc, você tem lá todas as competências que são necessárias. Você tem um perfil profissiográfico, por exemplo, de você, as militares. Você tem um perfil profissiográfico dos militares, então tem que ser dotado de competência. Tem uma taxa de raciocínio passado, uma série de competências que ele tem para que atenda ao perfil policial militar. E a partir daí, você tem todo um estudo feito, né, por profissionais de psicologia para identificar essas competências, né, a partir de testes que são aplicados. Mas você tem o quê? Você tem que, tecnicamente, no momento que você aplica esses testes, aí você tem a pessoa que é reprovada no psicoteste, né? E que, do ponto de vista técnico, os psicólogos vão entender e vão falar o seguinte, que a forma como é aplicado os testes, que é aquele super teste que milhares de pessoas fazem, ele não é capaz de identificar essa competência de forma correta. Isso teria que ser feito de forma individualizada, com 3, 4 consultas, de forma proporcional correto. Mas, no fim, o que nós temos é o seguinte: nós temos pessoas que são reprovadas nesses testes e que são colocadas, porque naquele momento que você quebra a não identificação, né, dentro do processo do certame, do concurso, e aí o Poder Judiciário tem, com base na Constituição, é fato, né, que é viável para barrar a entrada dessas pessoas. Então, você assume colocar uma pessoa que efetivamente possui aquelas condições, em vez de adotar outro protocolo para ser submetida a condições adversas de estresse intenso, armado, rua, não é? Submeter todas as questões que as militares hoje, não é? Ser policial militar hoje é uma atividade de altíssimo risco. Aliás, ser polícia no Brasil é uma atividade de altíssimo risco. E aí você tem esta pessoa que inicialmente não detém essas competências, que é colocada para trabalhar nas ruas, sob todas as pressões, sob estresse intenso, e aí depois que ela se envolve num fato crítico, não é? Esse diagnóstico é o suficiente para que ela se aposente por invalidez. Né? Então, são essas questões que a gente vê, que diz assim, não, mas as pessoas não. E a gente sabe que a polícia traz um processo de adoecimento. É muito raro, né? Você pega uma pessoa que entra jovem aqui na polícia
E você pega ela depois, você vê todo o processo de adoecimento desenvolvido. Essa como é que o Ministério Público vai? Porque é necessário uma coisa: quantas pessoas têm conhecimento dessa realidade para poder trabalhar em cima de todas essas falhas, de todas essas dificuldades que enfrenta, né? Sem contar o seguinte, que é uma coisa inafastável e que eu não sei se todo mundo admite, que é o fato de que é verdade sim. A polícia, as polícias têm uma informalidade que jamais alguém de fora vai alcançar. Não vai alcançar. Porque você não está do lado dele na rua, você não está participando daquele processo decisório, né? Você participa cá do que é formalizado, daquilo que se coloca no papel. Então, quando a gente fala de controle externo, o que eu vejo de controle externo que nós temos aqui é um controle externo formal. É você querer saber quantas pastas tem, quantos IPMs tem, no máximo fazer um acompanhamento, né? Mas a gente não tem problema nenhum com lavatura de TCO. Eu estou vendo os comentários aqui com lavatura de TCO. Não tem problema nenhum com TCO. A gente tem problema em administrar depois os problemas que vão surgir, porque nós temos um fato histórico, que é o Estado, de uma forma geral, que cresceu sem que o governo se preocupasse em fornecer instrumentos para que esse Estado pudesse responder ao crescimento e à expansão da sua atividade econômica. Entendeu? Então, assim, por exemplo, se você for, vou dar um exemplo de algumas cidades, pronto, na região de Irecê. Quantos bancos temos abertos na região de Irecê? Pouquíssimos. Porque os assaltos a banco, no decorrer de muitos anos, inviabilizaram a manutenção dessas agências abertas. Aí, não, mas a criminalidade cresceu? Sim, ela cresceu. Mas a atividade econômica também expandiu e o Estado não respondeu por conta disso. E isso é uma questão histórica. Entendeu? Isso é uma questão histórica. Então, quando a gente fala, eles falam, mas eu não vejo razão para a PM fazer isso, tudo bem. A PM pode fazer TCO. Agora, ela também deve fazer as diligências depois, quando o juiz voltar? Ou a Polícia Civil vai assumir esse ônus? Diante da falta de estrutura que ela tem. Né? E aonde fica o Ministério Público diante disso? Porque, assim, eu não sei se vocês sabem, mas com a reestruturação do Estado, que foi feita as alterações, se não me engano, acho que foi 2012 ou foi 2014, que foi feita a alteração na legislação do Estado, que extinguiu a Bahia Turca e que fez as alterações na lei orgânica da Polícia Civil e algumas alterações na PM. Se eu não me engano, foi 2014 ou foi 2012. E aí, com essa alteração que houve, né, eu não sei se vocês sabem, mas a ampliação da estrutura física da Polícia Civil, pelo menos, passou a ter atribuição exclusiva do secretário de Segurança Pública. Não era do delegado-geral. Então, quem decidia o que ia expandir, o que ia construir na Polícia Civil era o secretário de Segurança Pública. E aí você vai para outra questão, né? Porque, assim, vocês podem imaginar que eu estou falando uma série de coisas, mas é porque a segurança pública, ela envolve isso tudo e nós nos debatemos uma questão extremamente importante, que é, por exemplo, a questão orçamentária. Quando você pega o orçamento da segurança pública nos últimos anos, e você pega o parecer do Tribunal de Contas do Estado nos últimos anos, ao menos em 2018, você vê que cerca de 98%, mais ou menos, 98% e alguma coisa, foi executado do orçamento. Né? Mas, se você fizer um gráfico de pizza daqueles coloridos que são bem fáceis de você entender, o que foi destinado a investimento, porque esses 98 ponto alguma coisa por cento foi para pessoal, né? E custeio, a manutenção. Quando você vai ver o que foi feito de investimento real, você vai ver uma série de observações que o Tribunal de Contas faz com relação à ausência de investimentos reais na segurança pública do Estado da Bahia. E está lá a recomendação que, se eu não me engano, acho que desde 2000 ou 2016, o Tribunal de Contas
batendo e rebatendo, batendo, mas também ele bate e rebate, bate e rebate, né? Que é necessário haver uma alteração dos critérios de avaliação de todos os planos que foram empregados no estado da Bahia para o combate à criminalidade. Porque eles não têm um retorno efetivo das ações implementadas pela Secretaria de Segurança Pública. Isso está lá. É só consultar os orçamentos de 2016, se eu não me engano, 2015, 2016. Ele faz uma série de questionamentos. Recentemente, eu estava lendo o parecer de 2018. E no parecer de 2018, ele fala, inclusive, que foram destinados 250 mil reais para como investimento, né? Como investimento. Isso sem falar, óbvio que tem todas as ações que são implementadas, todo o planejamento estratégico das instituições, mas efetivamente para investimento, o que era destinado pela Secretaria de Segurança Pública era cerca de 250 mil reais. Para, se eu não me engano, era reciclagem. Não, a palavra não é reciclagem, da polícia comunitária. Era um trabalho de, como se fosse, né, de reestruturação e reciclagem da polícia comunitária, e que está lá escrito no parecer. Apenas 27 mil reais foram efetivamente destinados pela Secretaria de Segurança Pública para isso. Então, você tem um Estado com uma alta taxa de criminalidade, com as delegacias absolutamente desestruturadas, né, sem condições de trabalho, e agora que está reformando o Complexo dos Barris, né? Eu me lembro que numa conversa recente, a gente comentava o seguinte, que para você conseguir reformar no ritmo que estava, a Polícia Civil toda do estado da Bahia, você ia passar cerca de 60 anos. Ou seja, quando você terminasse, já precisava reformar de novo, né? Então, assim, ela não tem estrutura, é uma polícia que passa dias, às vezes, sem acesso à internet, delegacias que há bem pouco tempo atrás estavam sem telefone porque os cabos tinham sido furtados na rua, né? E aí falta esse suporte para você responder a isso. Você tem vontade de fazer, vontade de ter resultado e sem ter respaldo para responder essa criminalidade, né? Então, você vê que você, apesar de você admitir, né, do ponto de vista técnico, não, a polícia civil é quem fazia, né? A polícia militar cabe o policiamento ostensivo. Mas e essa realidade palpitante que está aí? Como é que você resolve? Né? Porque os resultados, aí eu questiono, os resultados de anos, o Ministério Público, quem é comandante da unidade sabe, o Ministério Público faz a cada 6 meses inspeção nas unidades. Então, ele vai lá, preenche formulário. Então, você vai na delegacia, você diz, a delegacia está caindo, né? Daqui a cerca de 6 meses eu volto lá e a delegacia continua caindo. Tá? Aí daqui a 1 ano eu volto lá, a delegacia caiu metade. Aí eu entro com ação, né? Até porque fiz inquérito civil, entrei com ação. Você entra com ação, o juiz julga, o tribunal vai julgar, tudo dentro do seu tempo. Né? Nós sabemos, do ponto de vista real, né? Isso não é factível. Pelo menos nos moldes que estão. Né? Você entra com ação para dizer que o Ministério Público não está omisso, mas de verdade real, não é? Nós não temos esse retorno. Né? Parece que seria necessário, para solucionar pelo menos esse problema da falta de da polícia, uma intervenção do ponto de vista político, com essas instituições, né? Por que não a verba carimbada destinada para a ampliação, reforma da não é uma característica específica da Polícia Civil da Bahia. Isso acontece no Brasil inteiro, né? Então, você tem policiais, porque assim, eu costumo dizer, e me parece que é verdade, eu tenho isso como verdade, que somente uma pessoa apaixonada continua fazendo polícia no Brasil. Né? Porque a paixão lhe retira a razão, muitas vezes. Né? Em regra, para retirar a razão. Porque racionalmente, com os riscos que a atividade apresenta, né? Com baixo reconhecimento, com exposição, porque você está na rua, você está, falar para muitas vezes, você está correndo de morrer, você está correndo para
você está correndo, responder processo de estar exposto, sofrer uma lesão, de ficar em paz. É necessário que ela tenha, para que, a partir desse conhecimento, você possa, né, fazer alguma coisa nela. Então, você tem a abordagem do ponto de vista humano, não é? Não é a humanização, mas que o policial seja tratado com a dignidade que ele merece enquanto ser humano. Né? Ele seja tratado, ele seja respeitado. Você tem uma série de discussões em torno da militarização, da desmilitarização. Eu estava recentemente lendo o livro de um amigo, Adriano Marreiros, que ele fala sobre hierarquia e disciplina, e o entendimento da necessidade da manutenção desses princípios enquanto instituição militar, né, das polícias militares. Mas é um tema a ser discutido, é um tema a ser abordado. Você tem temas como essa questão do termo circunstanciado. Sim, ele vai resolver? Sim, pode resolver. Mas e as diligências complementares quando elas forem necessárias? Quem vai fazer? Porque a Polícia Civil não está dando conta da demanda que ela tem. Aí você diz assim, não, mas tem os departamentos especializados. Poxa vida, você tem quantos homicídios por dia para você solucionar? Não é? Então, assim, você vai dizer assim, não, é porque tem que ter uma prioridade. Sim, mas qual é a sua prioridade? Qual é a vítima que é mais importante com a outra para você deslocar aquela equipe? E aí você vai enfrentar fila nas perícias, as dificuldades nas perícias, né? A falta de manutenção de equipamentos, a falta de espaço, a falta de estrutura. Recentemente eu cheguei no departamento de polícia técnica, ele estava até sendo reformado, né? De uma forma a armazenar, pelo menos, melhor o material que chega para a perícia. Então, você tem uma demanda monstruosa em que continuamos apertados nas unidades iniciais. Então, há quantos anos o Departamento de Polícia Técnica está ali naquele espaço? Qual era o índice de criminalidade que nós tínhamos quando ele foi instalado ali? Né? Então, hoje, quem trabalha com perícia de automóveis sabe que ela não tem espaço para receber nenhum automóvel. Você tem que marcar uma perícia para ir lá para poder fazer a perícia, porque ela não tem lugar para receber. Porque falta estrutura mesmo. Falta estrutura mesmo. Então, você tem um Estado com alto índice de criminalidade, você tem a polícia apontada como uma polícia violenta, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem criminalidade que muitas vezes não é proposta. Vai dizer assim, não, a proposta é atenção, porque uma forma, como forma do Ministério Público ou de qualquer outra instituição fazer esse controle através de coisas, né? Eu poderia falar exclusivamente do termo circunstanciado, eu não vejo nada demais. Um ato de investigação, militar pode fazer, né? Até porque se ela desviar para os atos de investigação, ela perde a sua especialidade. Então, você, na iniciativa privada, todo mundo caminhando para a especialidade, que é o aprofundamento do seu conhecimento a partir daquela sua atividade. Então, você vai ser um especialista, né? Você não pode, por exemplo, querer abraçar tudo. Né? Da mesma forma, a Polícia Civil também não pode querer abraçar tudo. Então, o que nós temos hoje de principal é a absoluta falta de estrutura. Então, você tem um misto, né? É como se você estivesse numa Babel. Você veja a quantidade de assuntos que eu já falei. Por conta da Babel que nós estamos vendo. Que você fala arroz. Eu sempre tive essa sensação, né? De que a polícia faz, né? E a justiça fala petróleo. Coisas completamente diferentes. Porque vocês têm uma visão de resolução imediata. O nosso sistema processual ele exige um aprofundamento. Aí vem outras questões, né? Aí você tem outras questões. Aí você tem outras questões que são as questões de estrutura urbana. Então, por exemplo, aqui em Salvador, vai dizer que o processo é verdade. Se você não tem uma estrutura, se você não tem possibilidade. Esse barulho é da minha ou é do seu? Esse barulho de fundo, você não liga? Eu não tô ouvindo. Tá, não? Não. Um beijo.
Você tem, você tem uma série de questões, né? Você tem um processo penal que exige provas, né? E a gente Uhum. sabe, né? Quando eles falam assim, não, mas as pessoas não fazem, e a pessoa, a PM realmente está na rua, a PM realmente tem a superioridade numérica, mas aí você tem um exemplo claro, né? Outro dia eu cheguei numa turma de investigadores, era uma turma mista, delegados, e perguntei assim, quanto tempo para o tráfico de drogas? Todo mundo respondeu, 5 anos. Eu disse, não. É 5 anos que você conseguir comprovar a dedicação exclusiva dele a essa atividade ou a vinculação dele a alguma organização criminosa. Mas o que é que nós temos, né? Que, avistando indivíduos em atitude suspeita, ao serem abordados, foram encontradas X quantidades de droga, né? Aí essa pessoa vai para lá. Às vezes ela faz parte de algum grupo, não é? Faz questão de passar pelo ritual, porque nós sabemos que existe isso, existem alguns grupos que fazem questão absoluta na audiência de escritório, a droga era minha, eu ia traficar sim, porque é porque faz parte do ritual que passa pela cadeia para ser identificado, né? É o que está tendo uma falha. Eu não sei se é a posição. Ele está falando aqui que o áudio está sendo. Tá cortando um pouquinho. Doutora, a senhora me permite aqui para poder fazer uma mediação, para Sim. poder a senhora sair um pouquinho agora do TCO e tem algumas observações aqui a fazer, né, daqui do público que nos assiste. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar os convidados que adentraram depois, o Coronel Azor Lopes da Silva Júnior, presidente do Instituto Brasileiro de Segurança Pública, mais uma vez, o que eu não cumprimentei antes, o Coronel Marcelo Martínez Hipólito, o Tenente-Coronel Hilberto Rego, presidente do Conselho Deliberativo da Força Invicta, doutores Marcos Barroso, Matheus Coutinho, que cumprimentou aí a senhora, dizendo excelente promotora, concordo, doutor Matheus, doutor Vitor Silveira, doutora Jaqueline Salles, Coronel Anselmo Alves Brandão, nosso comandante-geral, o último comandante-geral. Uma boa noite, coronel. Doutor Ícaro Matos, né? Eu creio que é o doutor Ícaro Matos está aqui acompanhando com certeza a senhora. A senhora a senhora chamou aqui algumas pessoas que eu não tenho acompanhado aqui nas outras lives, né? Então vou convidar mais a senhora. Assim, doutora, tanto o Coronel Azor Lopes como o Coronel Martínez, eles fizeram a observação do seguinte: óbvio, pode ter diligência complementar, mas é raro acontecer num crime de menor potencial ofensivo e não é impossível, mas assim, essa diligência complementar ficaria a cargo da Polícia Judiciária, né? Que no caso a Polícia Militar é a Polícia de Preservação da Ordem Pública e as polícias civis são as polícias judiciárias, né? As polícias de investigação. Então seria essa questão. Eu tenho aqui até em relação a... Eu tinha feito aqui algumas perguntas, né, que eu peguei aqui de algumas pessoas. Uma até eu já sei aqui a resposta da doutora, né? A doutora já fez aqui a deixa. E assim, esse trabalho da lavratura do termo circunstanciado de ocorrência é um trabalho que já vem sendo levado a cabo, né, pelo abnegado Coronel Martínez, então ainda Tenente Martínez, há mais de 20 anos. Né? Então, o termo circunstanciado de ocorrência em Santa Catarina, ele já é uma realidade há 20 anos. Né? E traz resultados, né? Tem resultados de ordem financeira. Eu digo o seguinte, eu faço esse questionamento, mas eu não sou da Polícia Civil, é a Polícia Civil que tem que falar por ela. Sim, né? sim. Na verdade, doutora, é o gestor, né? Na verdade, é assim, a sociedade, o gestor maior, na verdade, é assim... A sociedade, para ela, pouco importa se seja a Polícia Civil, se seja a Polícia Militar, se seja a Polícia Federal, se seja o guarda da esquina. Ela quer um serviço bem prestado. Né? Então, ela quer isso. É uma realidade inafastável. Pelo seguinte, eu vou ser muito clara. Eu pego depoimentos, né, não em homicídios. Tá? Em algumas substituições, eu pego depoimentos que são verdadeiros boletins de ocorrência. Aqui no dia tal foi ameaçado fulano de tal. Sim, isso é um boletim de ocorrência. Isso não é... Você está vendo
né, que aquilo foi feito de uma forma simplista. Então, eu digo, se você faz um trabalho desse, por que a Polícia Militar não pode fazer o termo circunstanciado? Eu não vejo problema nenhum. Mas quem tem que falar, esse questionamento que eu faço, é porque eu conheço quais são as demandas da Polícia Civil, ao menos aqui da Bahia, da Sim. falta de estrutura, das dificuldades que ele tem, até porque, assim, em que pese os concursos, mas normalmente, por exemplo, morreu recentemente um investigador, esqueci o nome dele agora, mas muito conhecido da primeira delegacia, ele trabalhava, poxa, como era o nome dele? Esqueci. Fazia hemodiálise, pô. Então, é uma mão de obra muitas vezes adoecida, né, com uma série de demandas. Então, assim, por já trabalhar com eles há muito tempo, né, mas nós sabemos, eu sei, pelo menos, todas as demandas que ele tem, todas as dificuldades que eles têm. Então, por exemplo, você tem, vou dar um exemplo, nós temos delegacias, né, que, por conta dos delegados serem do grupo de risco, só tem um, dois trabalhando para dar conta de 10 mil, de 12 mil ocorrências ano. Ainda mais os termos circunstanciados. Você entendeu? Então, assim, eu estou falando isso por conta da dificuldade. Não, o Joel foi assassinado. Era um, esqueci o nome dele, ele não esqueci o nome dele, é Cafezeiro, que trabalhava na primeira delegacia. Ele fazia hemodiálise há bem pouco tempo atrás, ele estava trabalhando. Né? Então, assim, eu conheço as demandas da Polícia Civil e sei assim, como é que ela vai responder isso? Então, era importante conversar com a Polícia Civil para fazer, porque eu posso estar dizendo isso, mas ela pode dizer, tá, eu assumo. Doutora, assim, nós somos acordes, então, agora, né, nesse ponto de que isso é um problema de estrutura, né? Então, na verdade, mais uma vez, nós iremos lá para o gestor maior, o chefe do executivo, né? Mas a sociedade, ela precisa de uma resposta, doutora. Assim, então, eu gostaria até de fazer aqui. A pergunta que eu reservei para a senhora foi a seguinte, ó. A lei não veda, doutora. O 69 da 9.099 não veda, ela não fala lá de autoridade de polícia judiciária, ela fala autoridade policial. Não é? O Poder Judiciário hoje, ele é praticamente uníssono, tem decisões em diversos tribunais estaduais, inclusive até provimentos autorizando a Polícia Militar a lavrar TCO, termo circunstanciado de ocorrência, no STF, STJ, no CNJ. Então, assim, é praticamente pacífico. Mas não é isso. Mesmo que não tivesse, no momento que você tem a Polícia Civil colocando no seu depoimento que a autoria do delito foi descoberta a partir de informes das SOINTs, ela está admitindo que quem está na rua e fazendo trabalho é a Polícia Militar. E isso é uma coisa assim, no momento que ela escreve uma coisa que tecnicamente é inviável, né? Porque a gente sabe que a produção de inteligência não é produção de prova, é a produção de conhecimento. Então, ela faz, não pode se opor ao tempo. Se a senhora me permitir, eu trazendo fatos, assim, né? Então, nós temos 27 unidades da federação, 26 estados e o DF. Dessas 27 unidades, 15 já lavram o TCO. E os resultados são positivos de toda a ordem, inclusive de satisfação do próprio Poder Judiciário e de satisfação da sociedade. Os números aqui, para poder a doutora ter uma ideia aqui, exemplo, um crime de ameaça, uma média em Santa Catarina, ele é resolvido em 32 minutos. Mas olha, eu não vou nem falar, para evitar qualquer polêmica, eu não vou falar de Bahia. Vou falar aqui de São Paulo, que também não lavra o TCO. Em São Paulo, a média é 3h30. Então, a cada ocorrência que é resolvida em São Paulo, são 7 que são resolvidas em Santa Catarina. Não é? É porque a polícia de Santa Catarina é a melhor do mundo? Não. É porque ela lavra o TCO, os crimes menores. Isso aí que tem de consequência, além da questão da economia que se tem. Exemplo, a senhora conhece muito bem a Bahia, a senhora está em Itabuna, eu também estive recentemente em Teixeira de Freitas, Porto Seguro, Itabuna. Vou viajar agora depois para Santo Antônio de Jesus, Feira de Santana, já mais próximo. Mas a Bahia é uma França, né? Então tem cidades no interior da Bahia em que nós só temos uma guarnição. Eu sei. E por uma questão, nós temos uma central de flagrantes, ou um plantão, onde aquele plantão, às vezes, dista 150 quilômetros daquela cidade. Aí a doutora imagina... Não, a doutora imagina essa viatura deslocar 150... Isso é uma realidade, doutora. Deslocar 150 quilômetros para ir, 150 quilômetros para voltar, 300, mais a lavratura para quê? Para lá no local, ele somente fazer o quê? Relatar os fatos e dizer, não, eu aceito, não é, a audiência no GCRIM. Né? Exemplo,
Não precisa nem dar esse exemplo. Vá na central de flagrante sábado à noite e me diga quantas guarnições da Polícia Militar você tem lá na fila aguardando para a lavratura de flagrante, não é de termo circunstanciado. Então, poderiam estar onde? Elas poderiam estar onde, doutor? Essas guarnições poderiam estar onde? Não, tinha que estar na rua, né? Eu sei de companhias, por exemplo, há 50, há algum tempo atrás, as guarnições estavam todas na rua trabalhando, ficaram presas na central de flagrante, aguardando para poder fazer o flagrante, porque realmente a questão é estrutural. Agora, assim, só para você ter uma ideia, em 2009, isso está registrado no Tribunal de Contas, né? Sim. Quando eu fui fazer em 2009, a Bahia tinha exatos 49 viaturas. 49 viaturas à disposição do Estado. Do Estado, tá? Com o início, e não estou aqui fazendo nenhum tipo de propaganda ao PT, muito pelo contrário, eu estou falando de fatos, né? Na primeira gestão a primeira gestão do PT, se não me engano, a gestão de Wagner, de 49, que foi na época da interiorização dos trabalhos da Polícia Técnica. Né? Então, o avião foi naquela época que os corpos ficavam na rua, o Rebecão passava 4, 5 horas sem aparecer, aquela confusão, engarrafava aí jornal e televisão, isso tudo. Na primeira gestão do governo Wagner, no primeiro ano, a Bahia chegou a ter 1.500 viaturas. Ela vem decrescendo, mas não saiu ainda das 1.000 viaturas. Então, você tem viatura, né? Mas você não tem uma estrutura de investigação. Né? Até porque o perfil dos investigadores também mudou. Né? Então, eu pergunto hoje, com a realidade que você tem, quem vai fazer campana? Né? Então, assim, a Polícia Civil carece de estrutura, com a PM também. Né? A gente tem unidades que muitas vezes o gestor tem que ser proativo para poder aquilo melhorar, porque a dificuldade é orçamentária e a gente não vai muito longe. Com a pandemia, em inúmeros lugares eu cheguei, o ar-condicionado estava desligado para a economia. Né? Para a economia, porque o gestor tinha que fazer aquela economia por conta das questões orçamentárias no momento. Então, assim, além de nós termos, eu não tenho, assim, vou mais uma vez dizer, eu não vejo por que a Polícia Militar não fazer, não vejo. Agora, eu não sei como a Polícia Civil, diante da carência de recursos, não só material, mas como de pessoal também, como ela vai se posicionar diante disso, né? Para cumprimento da diligência, né? Para diligências complementares. Né? Então, assim, eu não sei, diante dessa falta de estrutura, como é que ela vai se comportar. Então, assim, aquilo que eu falava no início, eu peguei mutirões, eu devo ter pedido arquivamento, só eu, seguramente, de mais de 90 inquéritos de homicídio do ano 2014. Né? Por quê? Porque você sabe que a investigação necessita de imediatismo. Aquilo tem que ser imediato. Você tem que deslocar, você tem que ir ao local, você tem que ver. Aí, senão, mas você tem a perícia de local de crime, sim. Você tem a perícia de local de crime, né? Mas, às vezes, não é o mesmo delegado que faz aquele acompanhamento. Até porque no dia seguinte você tem outras. No outro dia você tem mais outras. E aí os crimes vão se avolumando, eles não param de acontecer. E aí você termina trabalhando por amostragem. Então, nós padecemos de um problema gravíssimo que está reverberando em todo mundo. Não é só em vocês, porque assim, você fala assim de ameaça. Eu tenho um pavor dele de ameaça, porque quem trabalha com júri sabe que o homicídio é um delito progressivo. Ele começa na ameaça. Né? Mas ele ainda é tratado como um crime de menor potencial ofensivo. E você tem essa dubiedade, porque realmente você não vai colocar na cadeia uma pessoa por conta do crime de ameaça, mas esse tratamento simplista que a legislação empresta, né, tem reverberado lá. Você sabe que, do ponto de vista real, poucos crimes acontecem entre estranhos. Normalmente ele decorre de uma relação mal resolvida, seja ela em qualquer circunstância, familiar, afetiva, entre amigos, vizinhos, conhecidos. Dificilmente ela vai eclodir entre pessoas desconhecidas. Então, o que eu questiono sempre é a falta de estrutura do Estado da Bahia para responder aos altos índices de criminalidade. Então, você tem o quê? Você tem uma polícia militar disposta e com autorização legal para fazer a lavratura do tempo circunstanciado, né? Ok, certo? Vocês podem fazer o tempo circunstanciado. Mas no caso do retorno de diligências, a Polícia Civil terá esse aporte para poder fazer? Né? Aí você vai dizer, não, mas ela também não tem um aporte para fazer quando ela faz.
Isso seria mais ágil? Seria uma tentativa? Seria. Sim, ok. Isso seria mais uma tentativa. Poderia agilizar? Seria. Porque se o argumento for exclusivamente esse, não, mas a Polícia Civil não vai topar. Sim, mas ela também não tem aporte para poder dar esse mesmo retorno diante do acúmulo que ela tem lá com relação aos que ela lavra. E é verdade, sim, o atendimento é demorado. Aí ele vai ser demorado por uma série de motivos, né? Inclusive porque não são poucas as vezes que ela fica sem acesso à internet. Eu digo porque, não sei se você sabe, quem me conhece, que trabalha comigo diretamente, eu não faço uma inspeção. Normalmente eu termino passando um dia para verificar como é aquela situação daquele local de trabalho. Então, o que eu costumo dizer sempre é que não há como você fazer um controle externo se você não proporciona às polícias condições mínimas de trabalho. Né? Nem a Polícia Civil, nem a Polícia Militar. Então, é muito fácil você cobrar, você exigir, não tem que estar os livros, tem que estar assim. Se for só para ver o livro, tá bom, a gente mostra aqui só os livros. Né? Então, se você vai abrir o site do Conselho Nacional, né, até porque ele não tem essa atribuição direta, estão lá os relatórios de todo mundo, de todas as cidades, de todas as comarcas. Mas o que de efetivo está sendo feito com relação a esses relatórios? Né? Me parece que falta uma atuação política como forma de, pelo menos, tentar, não é para resolver, porque eu aqui não posso chegar como dona da razão, ter a arrogância de dizer que a minha ideia é quem vai resolver a segurança pública, mas de, pelo menos, tentar minimizar a situação que nós atravessamos. Então, você chega na delegacia, né, e você sabe, a gente que trabalha nessa área, talvez a gente tenha, certamente teremos um atendimento diferente, porque nós somos conhecidos. Né? Uma promotora, é um oficial da PM, é um integrante da Força Invicta, é uma pessoa conhecida, como se diz aqui na Bahia, né? Da casa, é corrente. Mas a gente sabe, não é? As dificuldades que a população, de uma forma geral, enfrenta para ter acesso a esse serviço. E que não é só nas polícias, né? Eu questiono muito a falta de um trabalho direto de atendimento das promotorias criminais, porque eu acho que isso tem que funcionar como um escritório mesmo. Por que o escritório de advocacia que você está pagando, você vai lá, você entrevista os parentes, você vai saber, ó, essa testemunha é fulana, essa testemunha é ciclana, essa testemunha é beltrano. Então, em termos de segurança pública, a gente ainda precisa avançar muito. Agora, o termo circunstanciado, não vejo por que não fazer diante dessa realidade. Eu só questiono a sua efetividade aqui, no caso da Bahia, por uma questão, mais uma vez, estrutural, e eu vou lhe explicar por quê. Aqui nós temos um problema sério, que 99% dos nossos processos são alimentados por testemunhas. E não, a perícia não é suficiente para a elucidação. Então, sempre você tem que ter uma testemunha por conta de questões circunstanciais, né? Mas você mora aqui, tá? Sem um ordenamento urbano, essa é a cabeça de quem trabalha com desenvolvimento. Você briga com seu vizinho, você abre a porta para o outro lado. Tá? Você abre a porta para o outro lado. E você vai morar na mesma rua, só que você muda o número, porque ela não é feita em sequência. Né? Então, tudo isso repercute no trabalho da segurança pública. A falta de localização de pessoas, a falta de identificação de pessoas, o acesso às formas de comunicação. Então, se for tratar só de termos circunstanciados, não vejo por que não fazer. Eu só acho que a Polícia Civil tem que ser chamada para que ela se posicione com relação a isso. Para que o seu gestor maior se posicione com relação a essa questão. Porque não é ato de investigação. Porque se for alegar, não, mas a PM não pode fazer, não, realmente ela não pode fazer ato de investigação. Mas ela está admitindo que isso seja feito no momento que ela coloca, como eu já falei, né? Não sei se você está entendendo o paralelo que eu estou fazendo. Sim. Na hora que ele não pode fazer, porque na ato de investigação, sim, ele realmente não pode fazer ato de investigação. Mas você coloca no seu auto de flagrante que isso foi elucidado a partir de informação da Polícia Militar. E o que é isso? Né? Então, assim, as pessoas, que eu não sei quem instituiu essa moda de que inteligência é sinônimo de investigação, porque são coisas completamente diferentes. E a gente tem convivido com isso e repercute em mim, né? Então, assim, tem alguns anos que eu nunca vi um número tão grande de impronúncias, de processos que são, no final, as pessoas são absolvidas porque faltam elementos mínimos. Faltam elementos mínimos. Aí você vai dizer assim, não, vai melhorar? Pode ser que melhore, né?
Mas e essa estrutura? Né? Me parece que o nosso problema, o problema da Bahia, é um problema histórico. Talvez do Brasil, do Nordeste, é um problema histórico. Essa forma de tratar, essa forma de lidar com essas questões, né? Como se nós fôssemos, aí coloca assim, a PM de Santa Catarina, porque Santa Catarina está pensando, assim. A Bahia ainda não discutiu isso, por quê? Por que isso não foi discutido? Por que isso não foi implementado? Faltou corpo. O quê? Faltou vontade? Né? Aí você vai ver, se você pegar o plano plurianual, você vai ver que está lá uma série de questões, porque a gente está falando disso tudo, mas isso tudo depende de uma coisa, que é o que manda, né? O dinheiro. E o dinheiro vem de orçamento. Então, você quer tratar a segurança pública a partir de termos circunstanciados, a partir de questões estruturais, sem discutir o orçamento, que é uma questão que ninguém toca nessa questão orçamentária, essa questão que ninguém toca. Então, quando você vai ver, não, a secretaria cumpriu 98 ponto não sei quanto por cento de orçamento, certo? E de investimento real, quanto foi? Menos de 1%. Então, assim, hoje, o momento que a gente atravessa, aí que você fala de controle externo da atividade policial, o controle externo formal ele está lá, os formulários estão preenchidos. Os promotores vão lá, né? A cada 6 meses eles vão lá, preenchem o formulário, você responde. Entendeu? Você responde esse formulário todo, né? Aí, se for necessário, aí entra com ação, aí vai intimar o Estado, e aí o Estado vai responder. Como não tem dinheiro, ele vai embargar, ele vai discutir, ele vai recorrer. E quando, né? Se a estrutura não caiu daqui para lá, né? Quando isso vai ser executado, a gente não vê. Né? Tudo bem, que agora, recentemente, algumas unidades estão sendo reformadas. Né? Eu me lembro que, algum tempo atrás, o complexo dos Barris foi interditado. A juíza foi até a doutora André Mara. Né? Ele foi interditado como hoje. 2 dias depois, o tribunal retirou a interdição. E é um local que, da porta, você sentiu um mau cheiro. Né? Você chegava lá, eu cheguei lá algumas vezes para fazer inspeção, como cheguei na 28ª vez. O fundo, a parede está completamente mofada e a água descendo, né? Então, assim, é difícil você querer cobrar, né, a polícia com essas condições. Como eu já cheguei, por exemplo, em algumas unidades, na 37, na 50, né? Vi as dificuldades que os comandantes enfrentavam, a forma como eles tentavam driblar isso, né? Você via, por exemplo, do batalhão de guardas. O batalhão de guardas é um grande exemplo, né? A proatividade do tenente-coronel Seixas, na época, né, que eu me lembro que eu cheguei lá, eu vi tudo o que ele fazia de forma a fazer aquilo ali, porque se o gestor não for proativo, o gestor mesmo, que eu estou falando que está ali na frente, as coisas não acontecem porque a dificuldade orçamentária é grande. Então, me parece que, apesar de você ter hoje no Brasil a Bahia como... Eu sei, Maurício, que está reformada anos depois, isso deve ter bem uns 20 anos que ele está caindo, né? Na realidade, desde quando Itami Casal trabalhava lá, eu conheço aquilo ali, ele já precisava de reformas. Eu não sei nem quantos anos Itami tem que foi aposentado. Maurício Moradilho está aqui falando, está completamente reformado, eu sei. Está reformado, inclusive, com vocês dentro, com aquele barulho todo, eu sei disso, né? Mas você tem pontualmente algumas reformas, mas a gente praticamente não tem estrutura. Então, quando a gente fala de controle externo da atividade policial, a gente tem que parar para pensar que a atividade policial envolve todas as atividades de segurança pública. Se a gente for tratar somente de termo circunstanciado, ok, eu não vejo porquê, né? A PM não fazer a lavratura do termo circunstanciado. Agora, acho que a Polícia Civil tem que ser chamada para se manifestar se com a realidade que ela tem hoje, que ela atravessa hoje, ela tem como dar suporte a alguma coisa. E se ela não tiver como dar suporte, vocês darão? Então, vocês vão ser desviados dessa atividade, né? Porque existe um outro porém também. Você que atua na corregedoria, você sabe. Às vezes, um IPM, para produzir 30, 40 páginas, passam 4, 5 anos. Porque a atividade de investigação é difícil. Assim como o Ministério Público também, que pede prorrogação várias vezes dos inquéritos civis. Então, o que a gente vive, né, me parece, é a necessidade de uma reforma geral com relação a esse tema. Senão a gente vai ficar aqui filosofando, chovendo no molhado, para nada.
né? E os crimes acontecendo, cada vez mais se aproximando da gente, as pessoas próximas passando. Minha filha foi assaltada na porta de casa por volta de 7 horas da noite, um dia de sábado, com a rua completamente movimentada. 6 elementos, 2 numa moto, 4 no carro. Né? Então, assim, cada dia está mais difícil. Mas, no que se refere ao termo circunstanciado, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que tem que sentar para acertar como é que isso vai ser resolvido. Não é? Até porque eu também não sei se o judiciário vai ter como responder essa mesma demanda. A gente não sabe. O judiciário vai ter como resolver. Pelo menos no interior, a gente via... Eu tive algumas experiências em Capim Grosso. Capim Grosso me surpreendeu a quantidade de termos circunstanciados. E lá, na época, a Polícia Rodoviária Federal fazia TCO. Né? E que ficavam muitas vezes acumulados. E muitas vezes voltavam. Então, nós temos problemas graves sem que o Estado tenha proporcionado estrutura para que a gente responda. Entendeu? Me parece que isso teria que ser ampliado, essa discussão teria que ser ampliada. O diabo é que quando você amplia a discussão, você não resolve, né? Porque todo mundo quer falar, todo mundo tem uma opinião, e aí daqui a pouco você tem uma balbúrdia, quase que uma mais outra Babel, além dessa que a gente está aqui vivenciando com relação à segurança pública. Então, infelizmente, né, a gente tenta falar de controle externo da atividade policial, mas a atividade policial hoje atravessa por tantos problemas, que é muito difícil você estabelecer um regramento para que esse controle seja efetivo. Né? Então, assim, você tem, aí vai dizer assim, eu me lembro que, outro dia eu fui fazer uma audiência de um grupo que teria atirado contra uma viatura no Nordeste de Amaralina, uma viatura da Polícia Militar do Nordeste de Amaralina. Eu perguntei assim, perguntei a uma das vítimas, né? Consta aqui dos autos que no dia tal, fulano e fulano atiraram na viatura que o senhor estava. O senhor se recorda desse fato? Não, não me recordo. Como o senhor não se recorda? Eles estão aqui acusados? Não, não me recordo. Mas isso não foi o fato inusitado? O senhor toma tiro todos os dias? Ele disse, toma. Todos os dias que eu entro, eles atiram na viatura. Eu não sei se naquele dia que eu entrei, foram eles que atiraram. Então, isso dá uma noção da gravidade que a gente vivencia hoje. E aí a gente vai para uma outra circunstância, né, que é a realidade hoje das tropas de reação imediata, como são a Rondesp. Né? A sobrecarga de trabalho que a Rondesp tem, considerando que em alguns lugares você só pode entrar se a Rondesp estiver. Aí você tem todo o remanejamento de folga, você tem uma série de problemas. E como é que você vai tratar isso? Né? Mas, infelizmente, é o que nós temos. Né? Nós temos isso aí. E que, graças a Deus, que ainda temos isso aí, porque se não tivéssemos, seria muito pior. Nossa situação estaria muito pior. Então, muitas vezes as pessoas não entendem, né? Não, mas a promoção não. A questão não vai ser dura. A questão é que quem está na rua, muitas vezes... Eu me lembro que uma certa feita, o Coronel Anselmo, se estiver assistindo, ele vai se lembrar, um caso que nós fomos dar uma entrevista, e aí perguntaram assim, a senhora não vai... Eu pedi o sigilo do processo e pedi que não queria revelar o nome dos envolvidos, né? E aí os repórteres insistiam por que eu não falava, por que eu não dizia. Eu disse, uma razão simples. A Polícia Militar tem mais de 30 mil homens, não são 11 que vão colocar essa circunstância e esse fato, que são fatos desagradáveis que são expostos na denúncia. Mas ele já respondeu outros processos. Eu disse, olha, se ele respondeu, se ele não respondeu outro processo, não muda em nada. Porque quem está na rua, quem está trabalhando, muitas vezes se envolve em circunstâncias tais que é necessário que venha para o judiciário para explicar, o que não significa que eles tenham errado. Mas que é necessário que esse esclarecimento seja feito. Às vezes é insuficiente o que é pré-processual, mas às vezes existem circunstâncias que você precisa mesmo. A instauração de um processo. Então, tudo isso, e eu na condição de promotor, eu não posso dizer se ele responde o processo foi porque ele fez. Ele goza, né, da presunção de inocência. Então, nós vivemos com isso tudo, né, e que é uma coisa que a cada dia vem se agravando, a cada dia se agrava,
né? Porque eu costumo dizer, quando você tem noção da eficácia, da efetividade das suas políticas, quando elas apresentam resultado, tá? Muito parecido com o regime para emagrecer, né? Você sabe que o regime está funcionando quando sua roupa começa a caber. Você sabe que a sua política está funcionando quando ela começa a apresentar resultado. E qual é o resultado que a gente tem apresentado? Aí você vai dizer, a culpa da... Não, a culpa não é só da polícia, não. A culpa é de todos os atores envolvidos nesse sistema. Inclusive o Ministério Público e o Poder Judiciário. Porque se em algum momento a polícia, do ponto de vista técnico, tem errado e o promotor disse que está ok, não dá para ele o feedback de que aquilo não vai, de que aquilo não passa, de que aquilo não está bom, na cabeça dele ele fez o trabalho dele e está ok. Né? Então, assim, a gente precisa sentar para conversar mais, mas com o olhar de colaborador. E que aí a gente já enfrenta uma outra questão, que é a questão, mais uma vez eu volto a falar, da identidade. Porque, assim, há alguns anos atrás eu ouvi uma palestra de um professor, Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, em Pernambuco, que ele dizia o seguinte, ele dizia que por que os cursos de direito a cada dia tem um número maior de pessoas que o procuram, né? E ele falava que o curso de direito é aquele que proporciona uma ascensão social mais rápida e mais segura, pela gama de opções que você tem. Então, você é formado em direito, você pode ser delegado, você pode ser promotor, você pode ser juiz, você pode ser tabelião, você pode ser procurador, procurador municipal, procurador federal, procurador estadual, você pode exercer uma série de atividades. Mas o grande problema é que quando você faz isso exclusivamente para sobreviver, você não tem um compromisso ético e um compromisso moral com o resultado daquela sua atividade, né? E hoje, de uma forma geral, nós temos em todos os processos seletivos, as pessoas muito mais voltadas exatamente por essa busca dessa dignidade mínima enquanto sobrevivência. Né? Porque muitas vezes você não achou um emprego que você queria, porque você um emprego que você pretendia, né? Com aquela sua pretensão. E eu não estou falando especificamente isso da polícia, eu estou falando de todas as profissões. Então, essa falta de comprometimento desse sonho, dessa questão sua de idealização com o seu resultado, talvez também esteja impactando nisso aí. Porque, olha, hoje a gente está aqui, você está em casa depois de um dia de trabalho, eu estou aqui em Itabuna, vim acompanhar um IPM, uma hora dessa, acordei de madrugada, eu estou aqui conversando com vocês, com o maior prazer, porque eu me realizo com o que eu faço, tá? Assim como, muitas vezes, você encontra um policial realizado, nem sempre, porque a carreira policial guarda uma série de frustrações. Inclusive essas limitadoras da sua atividade sem uma resolução real. Então, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Aí você tem, muitas vezes, aquela queixa, né, da desautorização do policial, né, que ele vai, que ele presta o depoimento, que ele terminou ali, o outro sai pela porta. E que a gente sabe que, em termos de resposta individual, isso pode ser muito grave. E você vê isso em vários exemplos. Então, enfim, eu não sei se era exatamente isso que você queria, né? Não sei se eu frustrei com essa explanação, mas o nosso problema é muito grave. O termo circunstanciado, ok. Agora, com a estrutura que a Bahia tem, é preciso que a Polícia Civil se manifeste. Não sou eu que vou aqui defender a Polícia Civil. Eu acho que o que tem que otimizar, ótimo, né? Vai ser otimizado. Me incomoda, por exemplo, eu não consigo... Minha assessora está aqui, está assistindo, ela sabe que a gente não dorme com zero fluxo. E Ana sabe disso. E se eu zerar o fluxo, eu não vou dormir. Você fica lá com o processo aguardando. Né? Então, assim, é uma questão de compromisso. Nós ainda encontramos muita gente comprometida, que são todos esses que estão na rua. Né? Todos esses que estão na rua, no dia a dia, se expondo, querendo fazer, querendo responder, mas a gente precisa sentar para parar para conversar. Né? Que nós não somos a solução enquanto os gestores não atentarem para esse problema.
Né? Então, assim, e que virou, inclusive, quase que uma Copa do Mundo, porque todo mundo tem uma escalação diferente para apresentar. Então, todo mundo que não conhece a realidade de vocês, que não vivencia o programa de vocês, e aí eu digo sempre assim, poxa, hoje eu fiz uma pergunta, disse assim, seu marido, quando chegava em casa, ele conversava com você? Ela dizia assim, não, ele não falava nada. Isso é óbvio. Dificilmente o homem de polícia vai abrir seu coração, porque ele é sempre o herói, ele é sempre o protetor, ele é a pessoa que protege. Então, a necessidade dele se fragilizar diante do outro, né, existe. Mas ele muitas vezes não faz isso. E ninguém suporta. Então, assim, a gente nasce e cresce aprendendo que matar é errado, né? A gente aprendeu desde cedo que matar é errado, né? E aí você vai trabalhar na polícia, você descobre que depois que você mata, você vai dormir, você vai acordar, não vai nascer pena, não vai nascer chifre, né? Os dias vão morrer. E isso é a normose, né? Está aí com um fato normal, que é tratado por todo mundo como desta forma, né? Faz parte, faz parte. Isso não é tratado como um evento traumático, que deveria ser tratado como um evento traumático. Ninguém parou ainda para estudar os efeitos da violência em vocês. Né? E aí você quer exigir, ainda ontem eu conversava na academia, eu disse o seguinte, poxa, o que a lei exige é o seguinte, o policial ele tem que ser duro com a parte que não lhe interessa, né? Mas para você ele tem que ser doce, ele tem que lhe atender bem. Então ele termina ali de fazer uma ocorrência. Eu outro dia estive tem uns 2 anos, é porque esse negócio de pandemia deixa a gente meio fora de sintonia, né? Eu outro dia estive na 40ª companhia lá no Nordeste da Banalina. As 2 horas que eu passei lá, eu vi algumas guarnições saírem para verificar pelo menos umas 6 trocas de tiros. Em poucas horas que eu passei lá. À noite. Era um dia à noite que eu estava lá. Era o carnaval no Nordeste, eu estava lá. Então, assim, em tema de segurança pública, a gente tem muito o que falar, muito o que explorar. E vocês, né? Eu falo vocês por conta da Força Invicta, né? Cada dia é necessário, eu parabenizo você, porque é necessário que vocês se assenhorem dessa realidade e das dificuldades que todos nós enfrentamos, né? Que às vezes ambos os lados são mal compreendidos. Né? Eu nunca disse que eu sou contra a lavatura circunstanciada, eu me questiono a efetividade disso porque eu sei a falta de estrutura do Estado, que é uma questão histórica. Né? Isso não é agora, isso é histórico. Né? Mas como agora a gente tem outros meios, a gente tem outra forma, a gente se especializou para falar nisso. Né? Por isso que eu sempre defendi a especialização. Quanto mais especializado, melhor você desenvolve a sua atividade. Agora que a gente pode discutir isso, chegou a hora da gente se assenhorar desse tema e começar a brigar, começar a discutir, mesmo que seja só para fazer zoada. Porque quando eu falava disso, era como se eu fosse Dom Quixote, sabe? Dom Quixote, muitas vezes eu me sentia, as pessoas me olhavam assim, eu disse, mas o controle externo é só preencher o formulário, né? E de efetivo, o que é que a gente está fazendo? Ah, entra com ação civil pública, sim. E daqui que ela julgue, daqui que ela venha, mas eu preciso do serviço agora. Falta uma ação, isso é no Brasil inteiro, né? Falta uma ação voltada para a resolução desses problemas. E isso a gente só vai conseguir com essa discussão, o assenhoramento desses problemas, né? Mas, recapitulando, com relação ao termo circunstanciado, eu não vejo por que não, independente das decisões, a própria postura que a Polícia Civil vem adotando, que muitas vezes eu critico, eu falo assim, como assim? Né? Eu me recordo que teve um oficial que me disse o seguinte, ele me disse que estava na reunião e que aí um delegado perguntou a ele assim, o que é que o senhor tem, sua companhia, o que é que o seu pessoal tem disso aí? Ele disse, pena, eu só posso ter pena, porque a minha obrigação é de gerar informações para alimentar o meu policiamento. Né? E que realmente você pode fazer essa troca de informações, claro que você pode, né? Mas é necessário que a Polícia Civil também se assenhore das suas atribuições, que é investigar como tem que ser investigado. Mas aí eu volto a dizer, se para o promotor todo mundo disse, todo mundo falou, é suficiente, ela vai continuar fazendo. Mesmo que lá na frente gere uma absolvição. Você sabe que aquilo vai gerar uma absolvição. Né? E, infelizmente, isso tem se repetido, isso tem acontecido, né? O número de improntas tem sido grandes, né? Então, assim, as acusações de informação, o que é acusações de informação?
Ministério Público. Mas é exatamente isso que eu estou falando. O Ministério Público também tem que fazer a sua meia-culpa. Ele também tem que fazer a sua meia-culpa, porque eu, especificamente, adoto a doutrina de que inteligência é apenas o fornecimento de informações e não de elementos informativos que possam subsidiar uma ação. Então, são coisas absolutamente distintas, né? Mas é verdade, você encontra relatórios de inteligência em vários processos, vários. Você encontra, né, que não deveriam estar ali, até porque a Lei de Acesso à Informação coloca ele como documento de conteúdo reservado, não era para estar ali. Entendeu? Então, assim, as questões são tantas Sim, que sim. a gente vai... Doutora, se me permite mais uma parte, primeiro cumprimentar aqui o Coronel Araújo Gomes e o Coronel Adelso Guimarães de Oliveira, que até mandou essas mensagens aí para a senhora. Eu vou fazer uma proposta para a senhora. Na verdade, sim, atendeu. Faria uma proposta. Adelson, meu abraço, Coronel. Eu gosto muito do senhor. Isso. Foi meu corregedor. E me lembrou bem, né? A senhora também falou aí, minha vida toda na corporação, no serviço ativo, foi na corregedoria, né? Então, como falou aí, o homicídio, sim, ele acaba sendo um crime progressivo. De uma simples ameaça nasce um homicídio, e são nos pequenos desvios de condutas, quando eles não são... Até uma admoestação pode-se evitar os grandes desvios de conduta. Então, na verdade, nós temos que apurar, nós temos que investigar, nós temos que... E é justamente por isso que esses abnegados ao qual eu me filiei isso tem quase 2 anos, doutora. O Coronel Martins está nessa estrada há quase 3 décadas. Então, há quase 3 décadas nessa estrada. Então, na verdade, quando a senhora fala que tem que ser ouvido A ou B, não, eu acho que quem tem que ser ouvido mesmo na verdade, a sociedade, porque a segurança pública, né, é dever do Estado, né? Dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Então, na verdade, o dever é do Estado. A PM é um órgão, PM, PF, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Rodoviária, né, Federal, elas são órgãos através dos quais o Estado faz valer a segurança pública. Então, o que ocorre? Aqui teve um assistente, eu não consegui pegar, eu sei que tem Rios no nome dele, perguntando se a live era de TCO ou se era de controle externo. Sim, é controle externo, porque, na verdade, esse ciclo de lives, elas foram projetadas desde dezembro, que eu convidei, desde dezembro a doutora Isabel Adelaide foi convidada, e hoje é a 4ª, onde nós começamos com a teoria dos frutos da árvore envenenada, passamos por direitos, né, sobre risco pandêmicos, direitos fundamentais sobre risco pandêmico, falamos sobre o TCO, o Coronel Araújo Gomes, que acabou de mandar mensagem para a senhora, falou sobre segurança pública, desafio nos próximos 10 anos. Na próxima quinzena, nós vamos ter aqui um procurador da República falando mais uma vez de TCO, porque é um ciclo de lives para debater temas que são afetos à categoria, né, a nossa, afinal de contas aqui essa live é da Força Invicta, de militares estaduais, mas aberta no Instagram para que a sociedade justamente participe, para que ouça, então tome conhecimento do que estamos debatendo, porque nós estamos debatendo isso justamente para melhorar o serviço para a sociedade, quem deve ser pautado é a sociedade, então ela que realmente ela precisa ser ouvida. Então, assim, eu quero fazer uma proposta para a senhora. Nós sabemos que na próxima semana estaremos novamente juntos, só que no Café Jurídico, que é um projeto que é pela FENEM, é o mesmo tema, mas é aqui a Força Invicta. Lá é a FENEM, Federação Nacional dos Militares Estaduais, e o Instituto Brasileiro de Segurança Pública. Nós pautamos essas lives em dezembro. E em março agora, eu tomei conhecimento posteriormente, o Instagram ele permite que até março somente 2 pessoas poderiam participar. Né? Quem convida e o convidado. Né? Então, no caso aqui, eu sou um mediador, mas mediador do público que está interagindo aqui pelas mensagens. Né? Só que hoje permite que eu possa colocar nessa bancada virtual mais uma, ou seja, 2 pessoas, ou 3. Então, eu gostaria de propor à senhora, se ele aceitar também, na próxima terça-feira, né? Inclusive ele fala que lembrou da senhora aqui, foi numa reunião da Força Invicta até, Coronel Martins. Então, dividir essa bancada aqui, eu fazendo a mediação, a doutora e o Coronel Martins, nós começaríamos, né,
a live sim, com controle externo, como hoje foi muito bem explanado pela senhora, né? A senhora exauriu, não tinha mais, o resto aqui é teoria. Então, na teoria é só ir no manual. É só ir no manual. Quem quiser saber mais olhar a teoria, vai no manual que vai ver os detalhes, né? Então, a explanação superficial e abrangente, em que pese superficial, a doutora Isabel Adelaide fez aqui. Então, eu faço essa proposta. Na próxima terça-feira, a senhora começa a explanação, né, do controle externo e logo em seguida eu convido para a bancada virtual o Coronel Martínez, que inclusive aqui até estendeu que ele está fazendo um convite para que a senhora vá a Santa Catarina mais uma vez, para poder para ele apresentar lá justamente os resultados. Quando a senhora fala aqui é histórico, concordo, eu gosto até de usar isso nas minhas falas. A questão histórica é o seguinte, doutora, é cultural. Então, nós precisamos, eu sei que cultura só se muda com o tempo, não é? É meio século, é um século, então, assim, mas nós não podemos ficar, né, parados nessa cultura quando nós vemos outros estados evoluindo, né, no combate à criminalidade. Eu digo por quê? Não é culpa da Polícia Civil, não é culpa da Polícia Militar, não. A questão é que busca, e nem o TCO não é a solução. Né? Talvez a solução que melhore até seja o ciclo completo. Né? Ou seja, aquela polícia que se deparar com um evento, ela vai até o final. Né? Então, com certeza, os índices de solução dos crimes, com certeza, eles serão melhores. E o termo circunstanciado ajuda isso, porque vai retirar da polícia judiciária aqueles crimes de menor potencial ofensivo, que já está no nome, para que ela se debruce com mais afinco nos crimes mais graves. Homicídio, latrocínio, roubos, né, tráfico de drogas, e melhore, não é isso, os índices de solução desses crimes, que, óbvio, não é culpa dela, a senhora mesmo disse aí, é um problema estrutural, então a culpa é de quem? De quem tem o dever. Né? Então, de quem é o dever? Quem tem o dever é o Estado. Então, o Estado precisa ser cobrado. Né? Então, o Estado ele precisa ser cobrado disso, justamente por essa estrutura que Mas não passa... você sabe que eu observo muitas vezes, existe um desconforto de quem poderia ser o protagonista nisso aí em expor dessa forma. Essa douração de pílula que é feita, não, porque tá bom, tá assim, não tá bom. Não tá bom porque o resultado não é esse, né? Então, assim, os problemas que não são trazidos, não são discutidos com efetividade, e até porque, assim, são tantas coisas, essa questão dessa estatística, agora que isso me incomoda terrivelmente, esse diabo dessa estatística, né? Então, as coisas viram números, né? E são facilmente você faz qualquer alteração naquilo ali. A gente precisa mudar. Isso, eu acho que isso realmente precisa ser discutido, isso tem que ser factível, né? Isso tem que sair do papel. Né? Não é só o termo circunstanciado. O termo circunstanciado é um detalhe. É um detalhe. Né? É um detalhe. É apenas um detalhe. Agora, que ajuda. É necessário sim. Ajuda. Ajuda quando você vê. Você tem, numa cidade como Salvador, você tem uma central de flagrantes. Agora você tem na Quinta, parece que está funcionando uma central de flagrantes também. Mas o problema está concentrado ali nos barris, ali no Iguatemi, né? Aquilo está concentrado aquilo ali durante muitos anos. E existe um desconforto nessa reclamação, mas fulano não vai gostar, ciclano não vai gostar. Poxa, mas eu preciso falar. Né? Eu preciso falar. Eu acho que faz parte da minha atribuição reclamar isso aí. Agora, as pessoas têm essa dificuldade de expor, de falar que não tá bom, porque assim, as coisas são tomadas não como um exercício seu, do seu direito de se manifestar, de se posicionar, mas parece que é como se você estiver... A coisa é pessoal. Eu estou criticando a sua gestão, não é a sua gestão, é a estrutura, é como ela é feita e quais são os resultados nisso aí, né? Mas a gente não está falando de prisão em crime de menor potencial ofensivo, é só na lavratura. Eu estou falando da falta de estrutura que a Polícia Civil tem, que se ela não tem estrutura para responder de outra forma, também não teria para isso, por isso ela tem que ser chamada. Mas, enfim, eu estou à disposição, né? Deixe diminuir essa loucura que a gente está vivendo, viu, Coronel Marcelo, que eu vou em Santa Catarina, vou lá. Eu estive lá em 2004. Eu estive lá em 2004. Foi quando eu fiz o SEGESP, eu estive em Santa Catarina. Eu não me recordo. Não, voltei depois, estive em Santa Catarina depois disso. Né? Mas a gente pode continuar assim. E aí a gente conversa no decorrer da semana. Pronto? Pronto? Pronto, combinado.
Doutora Isabel, eu agradeço imensamente, né, a senhora ter aceito esse convite, isso desde lá de dezembro, né? Como tem também aquele outro convite, aquela pós vai sair, viu? Diz que agora em maio lança, diz que vai lançar aquela pós-graduação. E aí fica aí esse... Eu estaria até amanhã, o Coronel Martins, ele está aqui em Salvador, nós vamos nos encontrar amanhã com o comandante-geral, e o tema é esse mesmo, o tema é a lavratura do termo circunstanciado, né? Porque é uma necessidade, é como bem falou aqui o Coronel Araújo Gomes, isso é até para assegurar o direito do cidadão, porque o crime de menor potencial ofensivo ele não resulta em prisão. Né? A lei diz isso, não resulta, mas nós estamos vendo agora, assim, eu não gosto de usar essa expressão, mas assim, um circo de horrores nessa pandemia, onde situações por violação ao 267, né? Não vamos aqui também entrar no debate se o decreto municipal, o Estado, não vamos entrar nessa seara, né? Mas é um crime de menor potencial ofensivo que poderia ter sido resolvido e se for ver, nós vemos aí, a doutora deve receber inúmeros vídeos, eu recebo por aqui, onde, né, é um verdadeiro circo de horrores, onde tudo poderia ser resolvido no local da ocorrência, não é? Exato. Né? E acaba acontecendo crimes mais graves, né? Pode até acontecer até um homicídio, né? Resultado de um homicídio ali. Então, enfim. Porque assim, o estado de indignação que as pessoas vivem, ou por uma coisa ou pela outra, sim, né? Sim. Ou porque está na rua, ou porque está em casa, ou porque está sem máscara, porque não está. Até porque ninguém estava preparado para um negócio desse. Nós temos profissionais de saúde adoecidos, porque não estavam. É como se a gente estivesse vivendo uma guerra. Né? As pessoas estão vivas, daqui a pouco morrem. Então, essa instabilidade que gerou, isso tudo poderia ter sido resolvido no local. Então fica o convite, né, para na próxima terça-feira, né, nós vamos conversar ao longo da semana, por óbvio, e a gente inclui um pouquinho aqui para poder que o Coronel Martins ele possa, né, debater um pouquinho, né, com a senhora sobre o tema. E já ficou aqui o convite, já foi feito por ele, para poder ir a Floripa, né? Uma cidade muito aprazível. São acho que são mais de 28 praias, inclusive, né? Não tem nem um mês a doutora não consegue ir a todas as praias lá de Florianópolis. É muito bonito, eu conheço. Florianópolis é muito bonito. Então, dito isso... Não sei se você sabe, meu roteiro turístico, dificilmente eu vou numa capital que eu não vá conhecer as academias de polícia e as polícias do local, porque você deve saber que eu sou pesquisadora, né? Eu sou pesquisadora, então o coronel... sempre estou falando alguma coisa. Sim. É o hábito, né? É o hábito. O coronel acabou de me corrigir aqui. 42. 42 praias, né? Realmente, em um mês impossível. Então, impossível. Então, em nome da diretoria executiva da Força Invicta, do nosso presidente, o tenente-coronel Copérnico Mota, né? Agradeço a presença da senhora nessa live, né, que é aberta aqui no Instagram, justamente porque optamos dessa forma para poder fazer essa interação, não só com os nossos associados, mas com a sociedade em geral. Eu acho que ela precisa, né, saber de alguns temas, ela precisa tomar conhecimento de alguns temas e ver que também, né, pensamos, né, eu gosto de fazer, parafraseando, não, copiando mesmo o Coronel Azul, ver que nós, militares estaduais, também pensamos um pouco, né, fora daquilo que eles imaginam. Então, agradeço. As pessoas precisam saber o quanto vocês estudam, vocês se especializam. Então, muita gente não sabe, né? Se tem uma ideia extremamente distorcida. Eu fiz CEGESP junto com vários e pude acompanhar. Mas eu também quero agradecer a oportunidade, quero parabenizar, viu, essa sua iniciativa, seu trabalho. É muito bom a gente trazer à tona alguns assuntos, se você falar com sinceridade, se sentindo à vontade, para colocar, olha, o que eu enxergo é isso aqui, tá? Eu não quero jamais ter uma postura arrogante e dizer não, porque eu acho o que eu acho está certo, eu posso estar 100% errado, tá? Mas a experiência que eu tenho de 28 anos de trabalho, tá? De quase 20 anos trabalhando diretamente com atividades de polícia, trabalhando no dia a dia com vocês, é que realmente a gente precisa evoluir muito, a gente precisa começar a olhar o outro. É difícil, é muito difícil, ainda mais no mundo que a gente vive, né? Muitas vezes como um parceiro para você sentar e discutir com maturidade.
sobre determinados temas, né? Então, assim, eu agradeço a oportunidade e parabenizo você, viu? E estou à disposição, né? Pena que eu não estou em Salvador, estou trabalhando, estou em Itabuna, vim acompanhar o IPM e acordei hoje muito cedo. E aí, estou à disposição, tá bom? Boa noite. Tá ok, Obrigada. doutora. Uma boa noite ou boa noite a Boa todos. noite. Tá bom. Tchau. Tchau, tchau.